Sejam muito bem-vindos ao IHUcast, o podcast do Instituto Humanitas Unicinos, que nessa versão traz no formato de áudio os destaques da semana. 1000 dias de genocídio em Gaza. Até quando o mundo vai medir em números uma dor que já deveria ter parado? O que os líderes de extrema-direita têm em comum além da ideologia? Uma forma de governar que transformou o grotesco em método. Calor recorde na Europa, super tufões e as marcas que a enchente do Rio Grande do Sul ainda deixa 2 anos depois. Estamos preparados para o próximo desastre climático? Diante de tanta guerra, desigualdade e destruição ambiental, ainda é possível acreditar na humanidade? Pensadores apontam pistas para não perder a esperança. Será que o caos também pode ser o começo de algo novo? Na medicina, os pediatras apontam que os primeiros 1000 dias de vida de uma criança são fundamentais para o seu desenvolvimento. É um período crítico, que define bases biológicas e sociais ao longo da vida e afeta até mesmo o processo de envelhecer. Em Gaza, o último dia 3 de julho marcou os 1000 dias desde o início do genocídio israelense. Autoridades palestinas estimam que mais de 73 mil pessoas foram mortas pelo regime sionista liderado por Benjamin Netanyahu. Destas, são cerca de 21 mil crianças e 1.022 bebês que tiveram seu futuro ceifado. São 24 mil horas de um imenso sofrimento que continua até hoje. Conforme reportagem publicada por El Salto, durante esse período, 223 mil toneladas de explosivos foram lançadas sobre a faixa de Gaza, o que representa 3 vezes mais a quantidade lançada sobre Berlim, Dresden e Londres juntas durante a Segunda Guerra Mundial. Em artigo publicado pelo site Contexto y Acción, o jornalista Diego Delgado aponta este triste marco como a representação de algo muito maior. 1000 dias de genocídio. 4 palavras que resumem muitas décadas de apartheid, mais ou menos silencioso. Um conflito como resposta à resistência de um povo que não quer ser aniquilado. E, acima de tudo, uma forma de se relacionar com o mundo muito em sintonia com aqueles que hoje apagam 1000 velas para cada noite que adormecem plenamente conscientes de que a limpeza étnica está sendo cometida com a sua cumplicidade. A frieza do Estado de Israel também pode ser percebido através do uso de tecnologias para matar. Durante os ataques, foi empregado o sistema Lavender, que utiliza inteligência artificial para criar listas de alvos para o exército israelense. Os estágios iniciais do genocídio foram governados quase exclusivamente por esse software, que, segundo fontes de inteligência israelense, falha em cerca de 10% dos casos e consegue identificar alvos sem qualquer ligação com grupos como o Hamas. Diego também revela a falta de ação dos governos em tentar remediar a situação da Palestina. Claramente, a responsabilidade dos cidadãos não pode ser equiparada de forma alguma à daqueles que detêm o poder, que são os principais responsáveis por essa situação, afirma. Para o jornalista e fundador do site Opera Mundi, Breno Altman, a causa palestina é a régua moral dos nossos tempos. A causa palestina é a grande régua moral. Aqueles que contemplam, que são cúmplices, que se associam, que defendem o que Israel faz na Palestina, por ignorância ou má fé, são pessoas que estão do lado errado da história. Acabar com o genocídio palestino, essas são as pessoas que estão do lado certo da história. Em outubro de 2025, um cessar-fogo foi assinado, com a esperança de que o cenário de ataques e conflitos incessantes pudesse acabar. No entanto, o que se viu foi uma continuidade do genocídio, imposto por outras formas além das bombas. O Gabinete de Imprensa de Gaza relata a destruição de 34 hospitais, 240 instalações de saúde e 142 ambulâncias. Um colapso deliberado do sistema de saúde que inevitavelmente leva a mortes, mesmo que não tenham sido diretamente causadas pelo exército. Segundo dados do Comitê para a Proteção dos Jornalistas, até 11 de junho de 2026,
Israel havia assassinado pelo menos 263 profissionais da mídia. A própria organização lista a morte de outras 130 pessoas como pendentes de confirmação e descreve o genocídio palestino como o evento mais letal para a profissão jornalística desde 1992, o ano em que começou a coletar dados sobre o assunto. Diego Delgado também aponta que Israel trabalha incansavelmente para matar de fome e sede todos os habitantes de Gaza. A fome tornou-se uma das principais armas do sionismo. Os bloqueios sistemáticos à ajuda humanitária desde o início do genocídio visam matar a população de Gaza de fome e estão conseguindo. O Médicos Sem Fronteiras apresenta números que comprovam a catástrofe. Mais de 25% das crianças menores de 5 anos e mulheres grávidas ou lactantes sofrem de desnutrição aguda, revela Diego. Esse ambiente ainda se torna altamente favorável à proliferação de doenças. Segundo dados da ONU, de janeiro a abril de 2026, foram registrados mais de 70 mil casos de doenças relacionadas às péssimas condições nos campos de refugiados em Gaza. Mais de 80% desses campos apresentam infestações visíveis e infecções de pele, como sarna, piolhos e percevejos. Todas essas condições estão deteriorando a saúde da população e podem ser diretamente responsáveis por muitas mortes. A jornalista palestina Ruaida Amer percebe que foi um erro acreditar no cessar-fogo como o fim do sofrimento e revela que é difícil manter a esperança após 1000 dias de genocídio. Após 1000 dias de tragédia e dor, será que tudo isso vai acabar? Ou nos veremos novamente contando ao mundo sobre outros 1000 dias? Será que algum dia conseguirei dormir sem pesadelos de estar soterrado sob escombros, de fugir de bombardeios ou de tiros de franco-atiradores israelenses? Já nem consigo expressar meus desejos, porque sonhar e ter esperança se tornaram mais dolorosos do que a realidade para todos os palestinos em Gaza. Existe algo que aproxima Donald Trump, Javier Milei, Benjamin Netanyahu e outras lideranças da extrema-direita mundial. Não é apenas uma agenda econômica ou um posicionamento ideológico. É uma forma de governar baseada no espetáculo, na humilhação e na transformação do absurdo em rotina. O grotesco deixou de ser exceção, tornou-se método de governo. O jornalista Jorge Zepeda Patterson chama esse fenômeno de o triunfo do infame. Segundo ele, aquilo que antes desmoralizava um governante, hoje fortalece sua imagem pública. O insulto virou autenticidade. A mentira passou a ser interpretada como coragem. A crueldade é celebrada como demonstração de força. O que deveria provocar vergonha passou a produzir aplausos. Talvez seja por isso que a guerra também tenha se transformado em espetáculo. Em junho de 2026, Donald Trump anunciou um cessar-fogo entre Israel e Irã. Essa semana, o acordo desmoronou e os ataques voltaram. Em seguida, Trump voltou às redes sociais para cobrar publicamente que Israel interrompesse os bombardeios e afirmou estar descontente com os dois lados. A diplomacia passou a acontecer diante das câmeras. Enquanto isso, quem continua morrendo são civis que jamais participaram dessas decisões. O Irã respondeu aos bombardeios americanos atacando bases militares no Golfo Pérsico. Ao mesmo tempo, reforçou que manterá o controle do Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo consumido no planeta. O resultado é um mundo cada vez mais militarizado. Quanto maior a tensão geopolítica, maiores os investimentos em armamentos. Quanto maiores os investimentos em armamentos, menores parecem ser os recursos destinados ao combate à fome, às mudanças climáticas e às desigualdades. Nunca se investiu tanto em guerra e nunca convivemos com tantos milhões de pessoas em situação de fome, deslocamento forçado e insegurança alimentar. A humanidade demonstra possuir recursos quase ilimitados para destruir, mas continua alegando falta de recursos para proteger a vida. Na Europa, o cenário também revela essa inversão de prioridades. Após a instabilidade provocada por Trump, países da OTAN aceleram investimentos militares e reorganizam suas estratégias de defesa. A paz deixa de ser construída
por meio da cooperação e passa a depender do aumento permanente da capacidade de guerra. Na Argentina, Javier Milei representa outra expressão desse mesmo fenômeno. Especialistas alertam que seu projeto sobre propriedade privada amplia os riscos de privatização de terras, da água e de recursos naturais estratégicos. Aquilo que pertence ao conjunto da sociedade passa a ser tratado como um ativo econômico. O Estado deixa de proteger bens comuns para facilitar sua transferência ao mercado. Essa lógica ganha ainda mais força com a aproximação entre Milei e Peter Thiel, bilionário do Vale do Silício, fundador da Palantir e um dos principais financiadores da nova direita internacional. Thiel defende um modelo em que tecnologia, vigilância e poder econômico caminham juntos. Organizações argentinas alertam que essa parceria pode significar não apenas investimentos, mas também a importação de tecnologias de monitoramento capazes de ampliar o controle sobre cidadãos e enfraquecer mecanismos democráticos. Talvez seja justamente isso que explique o sucesso contemporâneo das histórias de horror. Em seu artigo, Vitória Abranosky escreve que o terror funciona como espelho da sociedade. Os monstros mudam porque nossos medos também mudam. Hoje, o medo não nasce apenas do sobrenatural. Ele nasce da normalização da violência, do autoritarismo, da vigilância permanente e da perda da capacidade de distinguir o absurdo da realidade. E talvez essa seja a principal característica do grotesco contemporâneo. Não é apenas produzir violência, é fazer com que ela pareça normal, quando bombas passam a ser anunciadas como estratégia de comunicação, quando bilionários acumulam mais poder do que os governos, quando recursos naturais são tratados apenas como mercadoria, quando a fome cresce ao mesmo tempo em que os gastos militares atingem recordes históricos. Jorge Zepeda Patterson nos provoca justamente sobre isso. O verdadeiro triunfo do infame acontece quando deixamos de nos indignar, porque uma sociedade que perde a capacidade de se escandalizar corre o risco de transformar o grotesco em rotina. De certa forma, o planeta Terra foi forçado pela humanidade a conviver com o grotesco em sua rotina. As mudanças climáticas, provocadas principalmente pela queima de combustíveis fósseis, mineração, agronegócio e desmatamento, já fazem parte do nosso cotidiano. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a Europa deve se preparar para a possibilidade do continente enfrentar semanas mais mortais, com a disparada dos termômetros. Uma reportagem do Clima Info indica que já são mais de 9.000 mortes associadas às altas temperaturas na última onda de calor, no fim de junho de 2026, sendo 5.000 somente na Alemanha. A onda de calor de 20 a 28 de junho foi a mais severa já registrada na Europa, de acordo com especialistas. As altas temperaturas interromperam a geração de energia elétrica, danificaram a infraestrutura e sobrecarregaram os sistemas de saúde. Com o aumento das temperaturas do Oceano Pacífico, a chegada de um super El Niño se mostra cada vez mais iminente e alguns sinais do seu impacto já podem ser sentidos. No arquipélago das Marianas do Norte, os habitantes da pequena ilha de Rota sofreram com 2 dos supertufões mais destrutivos de sua história. Os ciclones chegaram antes da temporada desses fenômenos meteorológicos e indicam apenas uma prévia do que um El Niño de alta intensidade pode trazer para o resto do ano. As Ilhas Marianas do Norte estão localizadas diretamente na rota dos ciclones tropicais, que se formam todos os anos nessa região do Pacífico e se deslocam para o oeste. Especialistas indicam que os tufões também estão durando mais tempo do que o normal. O tufão Sinlaco durou 3 vezes mais que a média, reconhece Gottschalk, da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. Ele durou aproximadamente 192 horas, enquanto a duração média na bacia do Pacífico Ocidental é de 61 horas. Embora o papel das mudanças climáticas neste caso específico ainda não tenha sido determinada, inúmeros estudos indicam que mudanças em larga escala na circulação atmosférica estão diminuindo a velocidade das tempestades, tornando-as mais severas e persistentes. No Brasil, a perspectiva dos impactos de um possível super El Niño trazem preocupações e memórias de um passado recente. Segundo pesquisa do IBGE, quase 2 anos após as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, os efeitos ainda persistem. 67,5% das vítimas afirmam que a saúde mental foi afetada.
A população de baixa renda é a que mais sofreu os impactos da tragédia. Segundo o levantamento, quase 67% dos domicílios atingidos pertenciam a famílias com rendimento mensal de até R$5.000. E parte significativa dessas pessoas ainda enfrentava dificuldades no período em que as entrevistas foram realizadas, entre 15 de setembro de 2025 e 27 de fevereiro de 2026. Um estudo da World Weather Attribution, publicado logo após o evento, em junho de 2024, revelou que as mudanças climáticas dobraram a probabilidade de ocorrência das chuvas históricas que devastaram o Rio Grande do Sul. A crise climática também tornou a precipitação de 6 a 9% mais intensa, somando-se aos efeitos do fenômeno El Niño na região à época. Os dados ainda apontam para outra preocupação: como os governos estão se preparando para as mudanças climáticas e a possibilidade de outros eventos extremos. De acordo com a reportagem do Jornal Matinal em Porto Alegre e na região metropolitana, o desastre foi agravado pela má gestão do Sistema de Proteção contra Cheias, SPC. No centro da capital, as falhas nas casas de bombas fizeram a água verter do subterrâneo. A cheia driblou a estrutura de proteção em pelo menos 18 locais de Porto Alegre e da região metropolitana, segundo o mapeamento assinado por 23 especialistas de diferentes universidades, publicado na Revista Brasileira de Recursos Hídricos, no ano da tragédia. Para 2024, ano em que o Rio Grande do Sul se tornou o epicentro da crise climática no Brasil, o governo estadual havia reservado 7,6 milhões de reais para a defesa civil na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O montante, considerado escandaloso pelo coordenador de Justiça Climática da ONG Greenpeace Brasil, Igor Travassos, equivalia a 0,009% da receita total do Estado prevista na LDO, conforme a reportagem do Matinal. Para 2026, a Defesa Civil informou que contará com 469,5 milhões em recursos, dos quais 278,4 milhões já foram executados. No cenário nacional, o governo Lula III vive uma política ambiental contraditória. O país reduziu o desmatamento e voltou a receber apoio internacional para projetos na área climática e ambiental, mas segue apostando em um modelo de desenvolvimento baseado na exploração de combustíveis fósseis. Em reportagem de Alice de Souza, publicada por Deutsche Welle Brasil, especialistas afirmam que o terceiro mandato deixa um saldo positivo na política climática externa, ajudando a apagar algumas marcas deixadas pelo antecessor, mas também expõe as contradições do modelo de desenvolvimento adotado no país, que segue apostando na exploração de combustíveis fósseis e mirando num discurso de superpotência, que ameaça seus recursos naturais e suas comunidades tradicionais. Para o professor de Sociologia aposentado da PUC-Rio, List Vieira, em artigo publicado pelo site A Terra é Redonda, é preciso romper a lógica com sistemas que causam a destruição ambiental, como o agronegócio, por exemplo. Um fenômeno climático natural encontra um ambiente já fragilizado pela ação humana. Se a pergunta for qual representa o maior risco estrutural para o Brasil em 2026, a destruição ambiental ligada ao desmatamento e a conversão de vegetação nativa tende a ser mais preocupante, porque seus efeitos são cumulativos e de longa duração, e também porque ela intensifica os impactos de eventos como o El Niño. Depois de tantas histórias marcadas pela guerra, pela desigualdade, pela destruição ambiental e pela precarização da vida, resta uma pergunta inevitável. Como continuar acreditando na humanidade quando tantas notícias parecem apontar justamente para o contrário? Talvez a esperança não seja negar o sofrimento. Talvez ela comece justamente quando olhamos para ela sem desviar os olhos. O filósofo italiano Roberto Espósito convida a abandonar uma visão simplista do caos. Ele lembra que a história da humanidade nunca avançou por caminhos lineares. As grandes transformações nasceram justamente de períodos de profunda instabilidade. O caos pode significar perda, insegurança e ruptura, mas também representa o momento em que antigas estruturas deixam de fazer sentido e novas possibilidades começam a surgir. Toda ordem verdadeiramente nova nasce de uma desordem anterior. Essa perspectiva muda a forma como enxergamos o presente. Em vez de compreender as crises apenas como sinais de fracasso, Espósito sugere percebê-las como momentos de travessia. A pergunta deixa de ser: como voltar ao mundo que existia antes?
e passa a ser: que mundo queremos construir depois disso? A esperança, então, não consiste em recuperar um passado idealizado, mas em criar um futuro diferente. Para que esse futuro exista, porém, não basta mudar instituições. É preciso ampliar também nossa forma de compreender a vida. O teólogo e filósofo Vito Mancuso propõe aquilo que chama de uma consciência alargada. Uma consciência capaz de superar o individualismo e reconhecer que nossa existência está profundamente conectada à existência dos outros, da natureza e da própria sociedade. Quanto maior nossa capacidade de perceber essas conexões, maior também nossa responsabilidade sobre elas. Mancuso afirma que a espiritualidade possui uma importante lição para a política. Ela não existe para impor respostas prontas nem decidir o destino das pessoas. Sua função é despertar consciência, favorecer o discernimento e cultivar relações humanas mais abertas ao diálogo. Uma política inspirada nessa lógica deixa de buscar apenas vencedores e derrotados e passa a reconhecer que nenhuma democracia sobrevive sem cooperação, solidariedade e responsabilidade coletiva. Essa transformação começa por um gesto aparentemente simples, mas cada vez mais raro: escutar. A filósofa Adriana Cavareiro afirma que toda voz que pretende falar em nome de todos corre o risco de se tornar totalitária. Nenhuma experiência humana pode ser reduzida a uma única narrativa. Escutar o outro significa reconhecer sua singularidade, sua história e sua dignidade. Em uma época marcada por algoritmos que reforçam nossas próprias opiniões e por discursos cada vez mais polarizados, aprender a ouvir talvez seja um dos maiores atos políticos do nosso tempo. Mas esperança não é apenas contemplação, ela também exige ação. O sociólogo Reginaldo Ghirardelli resume esse desafio ao afirmar que é preciso resistir às engrenagens do capitalismo em sua lógica destrutiva da natureza, dos direitos de cidadania e da própria humanidade, caminhando na contracorrente em defesa não apenas da manutenção dos direitos conquistados, mas também da ampliação de proteção social e dos processos emancipatórios. Resistir nesse sentido não significa apenas denunciar injustiças, significa construir alternativas capazes de devolver dignidade à vida coletiva. Talvez seja justamente essa a esperança de que precisamos hoje. Não uma esperança ingênua, que ignora a dor do mundo. No fim, esperança talvez seja isso: a coragem de continuar escolhendo a humanidade quando o mundo insiste em oferecer o contrário. Porque toda transformação começa quando alguém acredita que o presente não precisa ser o destino final da nossa história. Ele depende de nós. Essa foi mais uma edição dos Destaques da Semana no IHUcast. A direção, o roteiro e a edição foram comigo, Lucas Chardon. A apresentação e roteiro de Mônica Lima. Neste episódio, utilizamos áudios de Ópera Mundi. Ainda contamos com a colaboração das colegas Lauren Palma e Regiane Bastos, e dos colegas Alexandre Francisco, Christian Padilha, Josué Garcia, Matias Lengert e Matheus Dias. Até a próxima!